Hoje é dia de diário de bordo para o mês de julho. Vamos organizar essa rota para a primeira quinzena desse novo mês. Enzo, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de diário de bordo, dia de organizar a nossa rota para o mês de julho. Depois da experiência de junho, eu acho mais interessante que a gente tenha essa conversa a cada 15 dias. Por quê? Eu percebi no mês passado que mesmo que eu tenha uma previsão para o mês inteiro, aparecem coisas deliciosas ao longo do mês e aí acaba mudando a orientação das leituras. Às vezes vem, não só de minha parte, um ou outro pedido de algum conhecido ou de algum leitor ou de algum seguidor para que se leia um livro diferente daquele que foi previsto. Assim sendo, tendo um diário de bordo, uma reorientação a cada 15 dias, fica mais interessante a nossa organização para que você, que tem vontade de ler com a gente, fique mais direcionado também. Sendo assim, haverá um diário de bordo no dia 1º e um diário de bordo no dia 16. E depois a nossa prestação de contas no último dia do mês. Bem, para a primeira quinzena de julho, portanto, eu preparei as seguintes leituras. Teremos nos dias de quarta e sábado, que são os dias que não faltam vídeos nesse canal. Começaremos com Kawabata, a dançarina de Zu. Eu havia previsto para o mês passado, eu falei que talvez ficasse para esse mês, então será a nossa primeira leitura. Na sequência, eu coloquei aqui, tá faltando um russo no nosso canal. Tuleskov, Lady Macbeth no distrito de Mtsensk. O meu russo é ótimo, sabe? Morei alguns meses na Sibéria, onde não se fala com quase ninguém. Bem, por que me chamou a atenção? Pela questão do diálogo com a peça do Shakespeare. Então, Adriana, é interessante que eu leia antes do dia que você vai trabalhar? Como é quarta e sexta, vai ser na sequência, tá? Então, a dançarina de Zu é na primeira sexta, esse livro vai ser na quarta seguinte. Sempre é interessante quando o autor propõe um diálogo entre textos, isso a gente chama de intertextualidade. Que você faça a leitura, assim, do texto com o qual esse aqui dialoga. Como o diálogo é proposto no título, ou seja, tá gritando que tem alguma ligação, se você puder fazer a leitura da peça antes, é mais interessante. Essa tragédia do Shakespeare, ela é a mais curta. Se não a mais, uma das mais curtas. Eu tenho essa obra completa. Gente, quando eu estava na universidade, eu era, assim, apaixonada por essas edições da Nova Aguilar. Capa dura, papel bíblia. Mas é muito desconfortável, você não consegue fazer uma anotação. Você cola um post-it, na hora que o post-it sai a página junto. Então, eu não indico, tá? Eu indico edições que você compre mais baratas, nas quais você pode fazer interferências e tal, porque no seu diálogo com o texto, quando você faz anotações, cola post-its, o texto é seu naquele momento. Quer dizer, o texto é seu sempre que você está lendo qualquer texto, seja ele até num dispositivo, né, eletrônico ou tal. É interessante que você tenha um papel que sustente isso. E essas edições, elas são bonitas, mas elas não são
práticas. De qualquer forma, nessa edição, veja, peguei aqui Romeu e Julieta, tá? Só para você ver, a letra é pequenininha, você não tem espaço para anotar. Quando você faz marcações, a marcação ela passa para outra página. Eu não costumo usar caneta nas marcações, né? Eu costumo usar lápis. E esse post-it plástico que a gente coloca, depois a intenção é tirar e não deixar vestígio, ele tem a cola forte, então ele arranca esse tipo de página. Portanto, não indico que você use. Tem edições às vezes mais baratas para poder fazer esse estudo. Mas o que eu queria dizer é que nesse tipo de diagramação, a peça Macbeth tem 58 páginas aqui. Então é realmente uma peça curta. Para você ter uma leitura com um mergulho mais interessante, mergulho de interpretação mesmo, de análise, de estudo, de conhecimento mais interessante, é bacana ler este. Mas nunca um escritor faz um texto que não possa ser lido de forma isolada, porque senão ele recorta muito um nicho específico de leitores que têm acesso a outra obra. O Leskov, ele também tem uma característica de leitor oral, leitor que não obrigatoriamente quer perdão, ele tem uma característica de escritor oral, escritor que não necessariamente quer um leitor acadêmico. Então, se eu não ler Macbeth, tudo bem? Tudo bem. Você vai ter uma experiência X. Se eu ler Macbeth, tudo bem? Tudo bem. A sua experiência será Y. Tá? Entende? Eu vou trabalhar com os dois. Tá? Eu vou fazer o estudo desse e apenas vou comentar essa personagem porque ela está no título, ela é importante. Tá? Então, esse livro é o livro que estará nas nossas leituras de quarta e sábado. Esse é o livro de apoio desse, tá bom? Depois, Helena Ferrante. Helena Ferrante, Dias de Abandono. Tá? Confesso que foi um livro pessoalmente mesmo. A Adriana Túlio, não professora Adriana, mas pessoa, bastante difícil. O livro é excelente, escrita excelente, surpresas mil ao longo da leitura. Quando eu pensava que ia por um caminho, o caminho me surpreendia muito, mas é sempre assim, pelas nossas experiências de vida, pela bagagem que a gente carrega, o livro é assim ou é assado. E para mim foi bastante doloroso. Só que em nenhum momento eu pensei em largar. Então, percebe? Quando forma e conteúdo de novo, a forma era tão boa que eu não pensei em largar, por mais que o conteúdo tenha sido doloroso muitas vezes. Então é um livro excelente, faremos a leitura na sequência. E aí, pensando 15 dias, tá? Isso aqui é meio mês. Niquete. Nesse mês, começaremos um projeto chamado Literatura Veste. Livros para quem vai prestar vestibular e livros para quem não vai prestar vestibular. Haverá um vídeo, mais pro final dessa primeira quinzena, em que eu vou explicar como vai ser o processo. Só uma palhinha agora. Esse livro, ele está na lista da Unicamp, mas ele é uma obra que ficou muito tempo sem edição. É uma obra nova e mesmo assim editaram, acabou, entrou na lista da Unicamp, aí agora que fizeram a reedição. Eu entrei numa lista de espera da Amazon para conseguir o volume, depois que eu vi que estava na lista da Unicamp. Ele fala de poligamia. A poligamia, ela é uma prática que algumas culturas têm e ela tem algumas regras que têm que ser seguidas rigidamente. Por exemplo, se o indivíduo tem mais de uma esposa, todas as esposas têm que ter o mesmo tratamento, o mesmo nível de vida, os filhos têm que ter o mesmo tratamento. Então,
a nossa cultura cristã não aceita a poligamia, mas há outras culturas que aceitam. Tem nada a ver com poliamor, tá? Poligamia mesmo, né? O cara tendo várias esposas e sendo obrigado, faz parte, a dar a mesma qualidade de vida para todas essas esposas. Aqui, uma parte delas vê isso de forma confortável, outra parte não. É um livro bem interessante. A Unicamp escolhe, por exemplo, a FUVEST escolhe livros tradicionais para a lista. A Unicamp não. Então, é um livro que, no dia do vídeo, como vai ser trabalhado? Daí isso eu vou explicar lá no vídeo do projeto Literatura Veste. A primeira parte vai ser um vídeo normal, de livro. Vou falar de uma forma geral. A segunda parte, eu vou falar como o vestibular cobra o livro. E aí, você que não está interessado no vestibular, será muito bem-vindo se você quiser, mas se você não quiser, você vai para outro vídeo, para outra atividade, para sua vidinha. E você que precisa do vestibular, aí você fica, porque daí eu te mostro como a Unicamp trabalha esse tipo de obra, ok? Então, o Literatura Veste é para quem vai prestar vestibular, porque ele vai ter esses dois momentos, estudo do livro, conversa sobre o livro, mais prova da Unicamp cobrando o livro, e você que não vai prestar vestibular, é um livro normal. Será numa quarta-feira, que é dia de livros regulares, ok? Bem, então isso aqui estamos indo até o dia 15. Nos contos, temos os contos lá na quinta-feira, né? Não, normalmente. Então, na quinta-feira, teremos Clarice. Eu abri o vídeo, né? Esse vídeo eu já fiz, aí depois que eu olhei o que eu falei, eu abri o vídeo dizendo assim, que mulher é essa? Porque é impressionante. A Clarice, ela não tem conto ruim. Ela não dá, sabe? Não escreve fora, não tem ponto fora da costura. É uma coisa impressionante. Chorar lendo Clarice é normal, ter raiva da Clarice é normal. O que ela faz é sempre primoroso mesmo. Bem, primeiro conto dessa primeira quinzena será Felicidade Clandestina, que é o conto que dá nome a esse livro. A gente sai se perguntando desse conto se a nossa felicidade sempre vai ser ilegal, clandestina, fora do contexto. Então, primeiro conto, esse aqui, Felicidade Clandestina. É bacana ler o conto antes do vídeo, porque aí você acompanha alguns comentários tendo o conto na cabeça. O conto é bem curtinho, tá? É bem bacana. Na sequência, teremos do Sagarana, Corpo Fechado. Sagarana é o primeiro, na verdade, o primeiro livro do Guimarães é um livro de poemas, chama Magma. Mas o primeiro livro que é conhecido do Guimarães é o Sagarana, que é de 1946. Adriana, o Guimarães é muito difícil. Sagarana não é tanto, porque as experimentações linguísticas que ele faz vão ficando mais aprofundadas e enlouquecidas conforme ele vai aprimorando a sua escrita. Então, Sagarana não é um livro tão difícil assim de ser lido. Não tem tanta viagem, tanta elucubração e criatividade no Sagarana. Você lê com mais facilidade. Agora, dentro dos 9 contos, você tem alguns mais fáceis de serem lidos do que outros. E o Corpo Fechado, que é o conto que a gente vai trabalhar, ele é um conto muito engraçado, muito. Então é sempre a minha sugestão, vai ler o Sagarana, o primeiro conto desse livro é o Burrinho Pedrez. Não é um conto assim tão fácil, é um conto belíssimo, mas não é um conto assim tão fácil. Ele fica parágrafos descrevendo com palavras, pela sonoridade, ele mostra a literação, várias palavras em B, o movimento dos bois confinados
antes deles saírem para serem levados até um trem e serem transportados por um negócio lá que o fazendeiro fez. Então você não entende muito bem. Até você conseguir entrar nesse mundo do Guimarães e falar, nossa, é o barulho do boi batendo no outro, o boi bufando, o boi nervoso, todos apertados na sala aqui da minha casa, sem bois. Então imagina como ele vai trabalhar isso com palavras. Né? E olha que aqui ele está começando está começando essa experimentação que vai chegar lá no Tutameia, e até na universidade a gente tem dificuldade de ler. Tutameia é o último livro dele. Então, o Conto Fechado é um texto engraçado, você ri, né? É fácil entrar no contexto, é a história de um valentão, só que não. Então, a gente vai trabalhar com este conto. E aí, mais pra frente, eu posso passar para vocês a sugestão que eu sempre passei para os meus alunos da ordem de leitura dos contos, que vai começar por contos mais simples de serem lidos, tá? Então, bem bacana esse conto aqui. Temos os aniversariantes do mês, né? A Book Party, que são os dias festivos para a literatura. Eles acontecerão na segunda quinzena, mas dessa vez eu já vou adiantar, porque se você quiser fazer a leitura, são livros que são bem bonitos. Eu sei que eu que escolhi, mas são bem bonitos porque se encaixam muito bem na proposta do Dia da Amizade, que é dia 20, e do Dia do Escritor Brasileiro, que é dia 25. O Dia da Amizade, para quem conhece, vai concordar. Ratos e Homens, do Steinbeck. São dois amigos. Um deles é uma criança de 2 metros de altura e força incomensurável. E o outro é um rapaz franzino, muito inteligente, que cuida como se fosse uma mãe desse que é uma criança que, se ficar abandonado, vai morrer sozinho. Só que é difícil. É difícil. Então, esse livro, que é um livro pequenininho, você lê rapidamente, é impressionantemente lindo. Porque a amizade é isso aqui, não é bater nas costas. A amizade é cuidar, é dar bronca e é fazer o que é preciso quando é preciso. Então, esse aqui, dia 20, não, é nosso primeiro dia de festa. E no dia 25, eu escolhi meu escritor favorito. Assim, é muito difícil eu ter um escritor favorito, porque eu tenho muito, sabe? Quando você... a minha poligamia é essa. A minha poligamia, eu sou casada com os escritores e escritoras e tenho muitos filhos que são os personagens. Então, para essa festa, eu trouxe Guimarães de novo. E eu trouxe Guimarães com o Manuelzão e Miguelin. Manuelzão e Miguelin são 2 novelas, só que o Guimarães chama de poemas. Poemas. E aí lembra que eu falo, né? Poema é forma, poema é escrito em verso. Pois é. Ele chama de poemas por quê? Porque ele chama, porque é dele, porque ele escreveu. Então tá bom, então a gente aceita. E eu vou contar a história do Miguelin. A gente vai conversar sobre a história do Miguelin, que é o Campo Geral. A gente vai comemorar o Dia do Escritor em alto estilo, com Guimarães Rosa, falando do Campo Geral. Só rapidinho, Manuelzão e Miguelin faz parte de uma grande obra do Guimarães chamada... São 7 novelas. Né? Então aqui a gente tem as 2 primeiras. E aí vamos trabalhar com... Manuelzão e Miguelin como é que eu vou explicar? 7 novelas. Precisou ser editado em 3 blocos. Então, aqui, Manuelzão e Miguelin, a segunda, Nurubucocá e Pinhém, e a terceira vai aparecer aqui porque a memória não ajuda. E aí, essas 7 novelas foram distribuídas nesses volumes para efeito de edição. Não dá para fazer um livro desse tamanho, só Os Miseráveis, que é desse, né? Então não dá para fazer um livro desse tamanho.
Então elas foram distribuídas, mas elas todas foram publicadas ao mesmo tempo, no mesmo ano do Grande Sertão Veredas. Ele só escrevia muito, né? E olha que era médico na roça. Imagina, médico na roça, assim, ele trata do quê? Bicheira, o homem que enfiou a foice no pé, assim, uma vida fácil de médico na roça. Diplomata, viajava para tudo quanto é lado. Acadêmico ele vai ser no fim da vida, vai ficar tão emocionado que vai morrer depois do discurso. E escritor, majestosamente escritor. Então, quem será homenageado? Será Guimarães. E para ajudar, né, os necessitados do vestibular, essa obra está na lista da FUVEST, Manuel Zoe Miguelin. Então a gente já vai começar trabalhando com a história Campo Geral, que é a história do Miguelin, o menininho míope que enxerga mais longe que qualquer um de nós. Bem, os projetos, o que está faltando? Está faltando literatura-tema. Teremos um trabalho com literatura-tema, que é exatamente esse trabalho da intertextualidade, do diálogo entre textos. Eu comentei sobre o Lady Macbeth, né, do nosso russo, que vai retomar a tragédia shakespeariana. Nós vamos conversar sobre intertextualidade para trabalhar com vários outros textos também. O primeiro trabalho sobre a intertextualidade é que eu vou te contar quais são os tipos, como aparece, e você vai reconhecer isso na sua vida de leitor. Eu vou mostrar para você a Bíblia. Até leitores que não se diziam crentes, né? Crente é aquele que crê. Leitores que se diziam ateus vão citar a Bíblia muitas vezes. Nesse caso, a gente vai cruzar um soneto camoniano. Camões não punha títulos nos sonetos, então a gente acaba repetindo o primeiro verso. 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que só ela por prêmio pretendia. É uma história bíblica. Camões trabalhará com a história de Jacó, que se apaixona por Raquel, mas é obrigado a casar com Lia por ser um costume daquela região. Mas rola muita história antes. Então aqui a gente vai ter uma relação, um diálogo entre um fragmento do Gênesis pequenininho que eu vou mostrar para vocês e esse texto. Esse soneto, do total de 19 sonetos, acho que são 20, se eu não estou enganada. Essa seleção de sonetos está na lista da Unicamp, tá vendo? Então a gente vai acabar trabalhando coisas que estão no vestibular junto com outros projetos regulares. Então aqui, para trabalhar intertexto, ali no Literatura-Tema, trabalharemos primeiro com esse soneto camoniano. Adriana, tem que decorar soneto? Tem que decorar essas coisas para a prova do Unicamp? Não, a gente vai ler para aprender a lidar com esses sonetos. Na Unicamp, eles dão um soneto para nós. E aí, mesmo que seja um soneto que você não tenha lido, a gente vai olhar, ah, não, mas eu sei trabalhar com isso aqui. Além disso, ainda nesse primeiro vídeo de intertextualidade, nós vamos para a FUVEST trabalhar um texto, apenas um. Então não é ainda trabalhar com o livro, apenas um. Do Drummond, que cai na FUVEST com alguma poesia. Aí você fala, Adriana, você pegou o livro errado. Tá escrito aí Sentimento do Mundo. Não. Essa edição da Record, ela traz 3 obras, as 3 primeiras obras do Drummond. Alguma Poesia foi o primeiro livro que ele publicou, em 1930. Depois ele publicará O Brejo das Almas e depois O Sentimento do Mundo. Essa edição traz os 3 primeiros livros do Drummond. Se você procurar, Drummond ainda não está em domínio público,
vai para domínio público a obra do autor depois de 70 anos da sua morte. Drummond morreu em 87, mas é possível que você encontre na internet. Na livraria você encontra com certeza esse volume do Sentimento do Mundo, aí você só confere se é o volume que está com as 3 obras, porque também existe o volume do Sentimento do Mundo sozinho. Ou você vai encontrar alguma poesia sozinho também. A FUVEST só quer o Alguma Poesia. O Alguma Poesia, deixa eu te mostrar, é pequenininho. Ele é desse tamanho aqui, ó. Este é o Alguma Poesia, tá? Então é um livro curto que traz muito eco da primeira fase modernista, que é a fase heróica, vamos quebrar tudo, não sei o quê. O Drummond, ele ainda era mais jovem que os modernistas, então ele não viveu com toda a força aquela fase da Semana de Arte Moderna. Ele morava em Belo Horizonte, então ele estava um pouquinho afastado. Depois ele vai mais maduro se aproximar dos caras. Mas ele tem muito eco modernista aqui, sim. Ele vai ser dono de uma revista em Belo Horizonte e tal. E o texto que nos interessa é No Meio do Caminho. Adriana da Pedra, esse. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Uma vez eu tava no cursinho, 200 alunos. Aí falei, né, do texto, eu só escutei um grito assim: professora, chuta a pedra! Tem um motivo para essa repetição. E o intertexto nós faremos com Olavo Bilac, Nel Mezzo del Caminho, que por sua vez fez um intertexto com a Divina Comédia. Nel Mezzo del Caminho, italiano, né? É o primeiro verso da Divina Comédia quando abre-se o inferno. Lembre-se de que o eu lírico vai passar pelo inferno, pelo purgatório, para encontrar Beatriz, sua amada, no céu. Então, o primeiro verso, a abertura do inferno, é esse. No meio do caminho ali, não quer dizer que ele está no meio do caminho, quer dizer que ele está caminhando. É essa a ideia, andando, indo em busca. Olha como uma coisa vai puxando a outra. E aqui, no Bilac, no meio do caminho, vai falar de um encontro. Ou seja, ele está dizendo que o encontro com a amada houve lá no Dante e vai começar a busca. No Bilac, o encontro vai acontecer. E no Drummond, não acontece nada, né, professor? Dá uma pedrada. No Drummond, nós queremos destruir os parnasianos, então vai acontecer muita coisa assim, tá? Aí é bom a gente ver. É uma tremenda paródia do Drummond, que é um tipo de intertexto. Vamos observar. O projeto Literatura Teima é para isso. É para a gente ver um pouquinho de teoria aplicada à literatura, de forma que essa literatura possa abrir os nossos horizontes e que a gente possa perceber que intertextualidade sempre tem. Não existe discurso que não tenha, discurso que seja totalmente original. Não tem. Nós somos sempre contaminados pelos discursos que nós carregamos, pelas coisas que nós ouvimos. A única coisa que pode existir de original é a forma, é a maneira como nos expressamos. Mas mesmo assim, a gente acaba muitas vezes sendo contaminado também por aquele momento. Para terminar esse diário de bordo, que já está virando uma bíblia de bordo, né, de tão comprido, que teremos? Teremos mais 2 projetos. Literatura top. O top 5 dos livros de determinado tema. Você vai ver, não vou nem explicar. E Litera Tete a Tete. O seu programa de entrevistas de frente com a Adri. Não perca! Esse é o nosso diário de bordo, vale até dia 15 de julho. Se houver mudanças eu te aviso, se você tiver sugestões, escreva aqui nos comentários, compartilhe com os seus amigos, com os inimigos também, que todo mundo aqui é bem-vindo.
toque o sininho, inscreva-se no canal e dê o seu like, que é muito importante para nós. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.